Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lousada. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa jornada reflexiva com o tema Como me relaciono com a confiança. Vamos começar trazendo algumas questões que são fundamentais para que a gente possa estar ao longo desse encontro de hoje buscando compreender a importância da confiança e qual o sentido de confiança que nós precisamos cultivar. Nessas reflexões iniciais, vamos destacar sentimento, crença, disposição e demonstração. Sentimento de quem acredita no outro, de quem acredita em algo. Crença em si mesmo, crença em suas próprias qualidades. Uma confiança que temos nas nossas potencialidades, disposição ou tendência para ver tudo pelo lado bom. Uma pessoa confiante que consegue vislumbrar um mundo melhor. E a demonstração de familiaridade, de informalidade, de intimidade, que temos em relação às pessoas com as quais convivemos, a ponto de trocarmos ideias, a ponto de desabafarmos. Então é nesse sentido também que a gente precisa estar refletindo. Pegando essas 4 ideias que vão nos ajudar a organizar esse sentido de confiança, nós poderíamos trazer também para pensarmos a confiança como um sentimento de segurança ou a firme convicção, a fé que alguém tem em relação a outra pessoa ou a algo. Também se trata da presunção de si próprio e de uma característica que permite levar a cabo coisas ou situações por normas difíceis. Mesmo que vivendo as situações mais difíceis, as mais desafiadoras do nosso cotidiano, ainda assim eu tenho uma confiança, uma crença, uma fé, uma força interna que me faz ver as coisas pelo lado bom e a partir desse olhar eu saio daquela situação de lamúria, daquela situação de pessimismo e vou buscando, confiante de que as coisas vão dar certo, rompendo com as más tendências, rompendo com aquilo que possivelmente possa travar, possa atravancar a possibilidade de viver uma vida mais digna. Sentido de confiança na espiritualidade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Aqui, no sentido da espiritualidade, a confiança está alinhada a um conceito de fé. Uma confiança no divino, uma confiança de que temos uma proteção divina. Quem é que me fortalece? O divino? Se ele me fortalece, eu tudo posso no divino, é porque eu tenho uma confiança para além daquilo que eu possa estar vendo a olho nu. Porque eu sei que tudo que existe foi criado pelo divino. E ele criou tudo isso com tanta generosidade que nos instiga a ter uma confiança tamanha, E é essa confiança que nos faz viver cada dia. Muitas vezes a gente não tem nem noção dessa confiança. Que diremos, pois, diante dessas coisas? De quais coisas? Dos desafios que nós vivemos. Pode ser um exemplo. Não, o que diremos diante desses desafios? Desafios que muitas vezes nos instigam a ficarmos desacreditados das coisas que acontecem, desacreditados das pessoas. São muitos desafios que acontecem. Mas se a gente faz um outro questionamento, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Então, uma confiança que a gente tem em Deus que nos faz viver esse desafio da forma mais digna possível. Confiança de que, se Deus é por nós, nós vamos conseguir vencer esse desafio. Como que a filosofia explica o sentido de confiança? Podemos começar pela ideia de uma convivência harmoniosa. A confiança é um elemento fundamental para que possamos conviver em harmonia numa sociedade, pois sem a confiança, a convivência se torna impossível. A confiança é gerada pela pureza e pela responsabilidade. A convivência somente é possível a partir de um determinado laço de confiança. Quando nós estamos estabelecendo uma relação de confiança com as pessoas, aquela convivência vai fluindo. Quando nós iniciamos um processo de desconfiança, parece que os laços que eram estabelecidos naquela convivência se rompem. E quando esses laços se rompem, é que a gente precisa estar de olho no sentido de estarmos resgatando a confiança, porque nós, seres humanos, precisamos do outro, precisamos viver um cotidiano mais harmonioso para que possamos, de fato, colocar as nossas sementinhas das virtudes que estão aqui dentro de nós plantadas no processo de germinação. Mas veja que a gente também está falando aqui que a confiança é gerada pela pureza e pela responsabilidade. Então, pureza na perspectiva de alguém que tem um coração puro e que interage com o mundo, interage com as pessoas na perspectiva do bem, e pela responsabilidade. Então, nós temos aqui nesse mundo em que vivemos uma responsabilidade. Jesus, Deus, confia em nós. Ele confia no nosso potencial de pessoas do bem. Então, precisamos ir ao encontro desse potencial para que nós possamos fazer valer essa confiança que foi estabelecida em nós. A confiança de nos inserirmos nessa família, a confiança de estarmos assumindo determinadas profissões, a confiança de que vamos buscar sempre escolher o melhor caminho. Então, essa é uma confiança responsável. E fazendo uma relação entre a filosofia e a espiritualidade, a gente traz confiança e fé. Fé é o sentimento de confiança em algo, alguém ou alguma coisa. Geralmente a gente usa a palavra fé na dimensão da espiritualidade, mas a gente pode trazer esse conceito aqui para o nosso cotidiano. Então, a fé pode estar ligada tanto às razões ideológicas, quanto emocionais, religiosas ou a qualquer outro motivo ou razão. Em algumas religiões, a fé está ligada às diretrizes da sua igreja referência, ou seja, aos seus dogmas. Em outras religiões, a fé se ancora em conceitos mais racionais, pois dialogam com a ciência e a filosofia. Por isso que a gente traz essas três dimensões, para que a gente possa analisar as implicações da implementação das virtudes em nossa vida. Esse é o nosso grande propósito de estarmos aqui nesse plano terreno. Nós viemos para cá com o propósito de nos transformarmos, de nos constituirmos pessoas melhores. Em todos os encontros a gente está falando disso, porque isso é muito importante nesse processo. Continuando as questões na perspectiva da filosofia, sem perder de vista a dimensão da espiritualidade e da ciência, vale destacar que
quanto mais se acredita em algo, cria-se um campo energético capaz de tornar real aquilo que se deseja. É o que nós falamos de pensamento positivo. Quanto mais pensamos coisas boas, mais atraímos para perto da gente energias do bem. Só que eu preciso acreditar nisso, eu preciso confiar nisso. E essa confiança vai nos fazer redimensionar os nossos pensamentos cotidianos. E à medida que nós estivermos pensando em algo que entram em conflito com esse propósito, nós vamos redimensionando. E a ciência, como explica a confiança? Podemos já começar trazendo a relação de confiança e saúde. Então, de acordo com a ciência, as pessoas que creem em algo ou alguma coisa, ou seja, que têm fé, são mais felizes. Além disso, nos últimos anos, diversos estudos científicos foram desenvolvidos para analisar os benefícios das crenças relacionados à saúde humana. Um exemplo prático seria o uso da fé espiritual, da confiança no divino, para amenizar níveis de estresse em pacientes com doença. Quando eu acredito em algo e sei que se eu fizer o melhor, aquilo vai mudar, eu tenho uma fé que me imbui de uma vontade de sempre querer melhorar. E nesse processo, eu saio da situação de lamúria, eu saio da situação de reclamação. E quando eu tenho esse pensamento positivo, eu tenho essa força de vontade, esse desejo muito grande de que tudo pode melhorar, eu acabo me transbordando de uma energia benéfica. E a alegria aqui que eu estou colocando não é só no sentido da pessoa estar rindo, dando gargalhadas, não, mas é daquela pessoa que sempre está imbuída por uma palavra, por uma ideia, por um modo de ser, por um gesto, por uma ação que transmite essa alegria, que transmite esse bem-estar. Acho que a palavra adequada é essa, né? Que transmite um bem-estar. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, é uma paz quando eu chego na sua casa. Quando você está num determinado ambiente, que paz que eu sinto. Ou então, quando você está numa determinada roda de conversa, as pessoas gostam de trocar ideias com você. E é nesse sentido que a gente traz a confiança e a superação. Porque o paciente com fé, voltando aqui à questão da ciência, tem mais recursos internos para lidar com as doenças, por exemplo. A fé tem uma participação especial no que médicos e terapeutas chamam de coping, a capacidade humana de superar adversidades. E a ciência também nos instiga a pensar um pouco sobre a crença no outro. Na psicologia, por exemplo, a confiança pode ser entendida como um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade com base em crenças otimistas a respeito das intenções ou do comportamento do outro. Pode também ser entendida como a crença na probidade moral, na sinceridade de alguém. E em sociologia e psicologia social, confiança refere-se à expectativa de que um indivíduo, grupo ou instituição atue da maneira esperada em uma dada situação. Essa crença no outro, essa confiança no outro é fundamental para vivermos em grupo, para vivermos a vida cotidiana. Eu preciso confiar na minha família, eu preciso confiar no meu chefe, eu preciso confiar nos meus filhos, eu preciso confiar nas pessoas, no sentido de que eu preciso estabelecer uma relação harmoniosa. E isso não significa que não tenhamos conflitos. Vamos ter muitos conflitos, inclusive de desconfiança. Conflitos que vão cutucar esse sentimento de confiança.
além de confiar no outro, confiar em si é fundamental. Quando você se sente confiante em si mesmo, pode dedicar seus recursos à tarefa que tem em mãos. Em vez de perder tempo e energia se preocupando que você não é bom o suficiente, você pode dedicar sua energia aos seus esforços. Então, em última análise, você terá melhor desempenho quando se sentir confiante. Quando eu não confio em mim, eu gasto uma energia muito grande tentando aperfeiçoar, arrumar, colocar aquilo da melhor forma possível. Ao passo que quando eu confio, eu faço o meu melhor, eu coloco de uma forma, agradável, mas eu não gasto energia com pensamentos que me colocam para baixo. Eu busco fazer o melhor e a minha energia vai toda para o bem maior. E é nesse sentido que eu vou me transbordando de boas energias e, consequentemente, de uma saúde física, mental, emocional e espiritual. Gostaríamos de trazer também a relação entre confiança e amor. Com base nas questões abordadas, podemos nos indagar: como me relaciono com a confiança? Aqui não estamos falando de confianças às cegas, mas de uma crença pautada em princípios da lei de amor, cuja premissa básica se ancora na fidelidade, na crença, que nós poderíamos chamar de fé, no respeito, dentre outras questões que nós poderíamos destacar aqui. O foco dessa análise aqui é que não estamos falando de uma confiança às cegas. Nós não vamos sair confiando sem antes averiguar. Nós vamos estabelecer uma relação de confiança, mas buscando entender as coisas que nós estamos vivendo. Então, eu vou confiar nas pessoas, mas eu preciso compreendê-las. Porque a confiança às cegas nos coloca numa situação de vulnerabilidade. É importante estarmos pensando que, para confiar, é preciso se encontrar com o outro. É na caminhada da nossa existência que vamos nos encontrando com as pessoas. Faz-se necessário uma abertura interior e disposição para acolher todos aqueles que a divina providência vai colocando do nosso lado. As pessoas que vão aparecendo em nossas vidas, na família, na escola, no grupo, na comunidade, no trabalho, enfim, em todas as situações que vivenciamos. É o que nós falamos assim, não é por acaso que as pessoas aparecem. E aí eu preciso ir ao encontro desse outro. E para que eu possa ir ao encontro desse outro, eu preciso estabelecer uma relação de confiança. É nesse sentido que nós falamos do coração puro, nós falamos da fé, nós falamos dos pensamentos positivos. Mas é nesse sentido também que nós falamos que não podemos estabelecer uma relação de confiança às cegas. Eu preciso estabelecer uma relação de confiança na dimensão reflexiva, com o olhar crítico. E só um olhar crítico vai me colocar num lugar de um olhar perspicaz em relação às experiências que nós estamos vivendo. E as experiências vividas, elas são vividas com as pessoas. Percebe o sentido de confiança que a gente está trazendo? Por isso que confiança não pode ser submissão, na perspectiva de uma alienação. Eu posso me submeter à lei de amor com essa consciência crítica, que é isso que Jesus nos instigou o tempo inteiro. Não acreditem nos falsos profetas. Como posso ter confiança em alguém que me machuca incessantemente? É possível conviver com alguém que não temos confiança?
Tais indagações nos possibilitam tomar alguns cuidados no sentido de não confiar às cegas. Seria doentio estabelecermos confianças alienadas. E para respondermos essas indagações, é fundamental estabelecermos uma relação entre confiança e perdão. Quando nos imbuímos pelos princípios da lei de amor, a confiança constitui uma das virtudes que precisamos cultivar, pois a crença no mundo melhor requer harmonia entre as pessoas. E quando a relação de confiança fica comprometida, precisamos recorrer às atitudes de perdão. Então, o perdão ajuda a restabelecer as relações de confiança. Essa dimensão do perdão vai nos ajudar nesse processo. Eu posso perdoar e, a partir do perdão, restabelecer uma relação de confiança e continuar a convivência na dimensão da harmonia. Mas eu posso também perdoar e cada um vai viver a sua vida numa outra dimensão. Porque o que é doentio não é do bem. E o que não é do bem, nós precisamos rearrumar. Então, se eu tenho uma relação doentia, eu preciso rever. E muitas vezes eu não consigo fazer isso sozinho. Então, eu preciso de ajuda. Então, sempre a gente está colocando isso. Se eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda. Um dos nossos propósitos é estar dizendo isso para vocês. A partir dessas análises, desses estudos, se eu não consigo sozinha fazer brotar essa semente dessas virtudes, eu vou buscar ajuda. O tempo inteiro nós estamos falando de confiança e harmonia. Então, para que possamos viver em harmonia no propósito de conquistarmos um mundo mais humanizado, necessário se faz estabelecermos uma relação de confiança com a vida. É nessa perspectiva que nós precisamos estabelecer uma relação de confiança com o tempo e espaço em que vivemos, com o divino, conosco, com o outro,